Oi galerinha, estou aqui de volta com a aula 17 e eu trouxe dois probleminhas para vocês apreciarem. O primeiro é o primeiro problema de máximos e mínimos que já foi resolvido usando essas técnicas de cálculo. Imagine o seguinte, imagine que você tem um arame aí de comprimento L e você precisa dobrar esse arame num formato retangular. Então imagine que você tem L de comprimento de cerca e aí permitem que você cerque um terreno com esse comprimento de cerca. Tá? Você pode fazer o comprimento de cerca lá que você quiser, você pode fazer o formato do retângulo que você quiser. E a pergunta é: quais devem ser as dimensões desse retângulo para que você tenha área máxima, para que você pegue o máximo de terreno possível, tá? Então você tem o perímetro fixado, tá? Tem um retângulo com o perímetro L fixado, você sabe, é 50 metros, 100 metros, mas está fixo. E aí o que você quer é que a área seja máxima. Bom, a área de um retângulo é x vezes y. E o perímetro aqui, né, vai ser 2x mais 2y. São as dimensões. Então, qual deve ser a dimensão desse retângulo? Qual deve ser o valor desse x e desse y para que você tenha a maior área possível? Então, vamos lá. Já que a área está aí em função de x e y, e você tem aqui uma restrição sobre as dimensões do retângulo, então vamos tirar aqui as dimensões, a dimensão y dependendo de x. É L menos 2x sobre 2. Ou seja, é L sobre 2 menos x. Fazendo a substituição agora desse y na área, eu vou ficar com a área em função de x. Vai ser x vezes o y, só que o y é L sobre 2 menos x. Ou seja, isso é L sobre 2x menos x2. Derivo. Vai dar L sobre 2 menos 2x e igual a zero. E aí eu vou encontrar o ponto crítico. X igual a L sobre 4. Ora, mas se você fizer x igual a L sobre 4 e colocar aqui, você vai encontrar y igual a L sobre 4 também. Fazendo o teste da segunda derivada, você vai ver que isso é realmente um ponto de máximo. Agora, se você estiver na situação que mandarem você cercar um terreno retangular com alguma cerca, você tem que optar pelo quadrado, certo? Quando você tem a dimensão x igual à dimensão y. Isso vai te dar a maior área possível. Então, esse era o primeiro problema. O segundo problema está aqui. Uma estimativa do valor numérico de uma certa quantidade deve ser determinada a partir de n medidas, x1 até xn.
a estimativa pelo método dos mínimos quadrados é o número x que minimiza a soma dos quadrados. Então, é o seguinte. Você tem lá uma coisa qualquer que você deve medir, tá? Um experimento que você está fazendo e aí você tem N medidas. Você vem num dia, mede, está lá. Vem no outro dia, mede, repete o experimento e aí você tem outra medida. Tá? Então, qual é o valor que você vai usar para representar essas medidas todas que você está tomando? O método dos mínimos quadrados significa que você vai pegar o valor x que está a uma menor distância de todas as medidas que você tomou. Tá certo? Quando você faz x menos x1, você está pegando a distância de x até x1. Elevando isso ao quadrado, tá? Você elimina o problema do sinal. Se você pega x menos x2, você está pegando a distância de x até x2. E assim por diante. Então, quando você soma todas essas distâncias, você está querendo o valor x que te dê o mínimo dessas distâncias. Então, a função já está aí. Eu estou apresentando esse problema por questão de informação mesmo. Porque esse método ele vai aparecer em qualquer área. Tá? Se você faz algum experimento, você vai topar com o método dos mínimos quadrados em algum momento na sua vida. Então, qual é o valor desse x? Qual é o valor x que te dá a melhor estimativa para esses, dado que você tem essas N medidas aí que os experimentos revelaram? Então, a ideia é que minimize esse S. Então, vamos calcular a derivada. Agora, eu vou usar a regra da cadeia. Eu tenho x menos x1 ao quadrado. A regra da cadeia me diz que eu faço a derivada 2 vezes x menos x1, usando x menos x1 como se fosse uma coisa só, e multiplico pela derivada que está dentro do x menos x1, que é 1. E aí eu vou repetir esse procedimento em cada parcela. Na segunda parcela, eu vou ter a derivada 2x menos x2, também multiplicado por 1, né, que vai dar a mesma coisa, e assim por diante, até a última, 2 vezes x menos xn. O 2 pode ser colocado em evidência. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, como eu quero igualar isso a zero, eu vou colocar o 2 em evidência, vou pegar o x daqui, somar com o x daqui e assim por diante até o último x. Quantos valores de x eu tenho? Quantos x's eu tenho? Tenho n, certo? Então isso vai me dar nx menos x1 menos x2 e assim por diante até xn. E vou igualar isso a zero. Bom, se 2 vezes esse número todo é igual a zero e o 2 não é diferente de zero, então a única maneira de dar zero é você fazer nx menos x1 até menos xn. Isso dá zero. Então vamos solucionar em x, porque o que eu estou procurando é x. X então passa todo mundo para o outro lado, vou ficar com x1 mais x2 e assim por diante, até xn, tudo isso dividido por n. Ora, mas isso aqui tem um nome conhecido. Isso é a média aritmética.
certo? Então, se você fez N medidas, teve N valores aí para suas medidas, a melhor estimativa que você pode usar, segundo esse método dos mínimos quadrados, é a média aritmética das medidas que você fez. Tá ok? Então, dois probleminhas assim um pouquinho diferentes do que tinha mostrado antes, porque na outra aula ficou parecendo assim uma coisa mais de geometria que se aplicava somente em geometria, embora que o primeiro tenha sido também. Tá? Não vai haver uma lista para essa aula, porque essa aula é um complemento da aula passada, mostrando só mais exemplos, tá? E com esse assunto a gente termina a parte da segunda avaliação, tá certo? Então, daqui a gente vai fazer a reposição na semana seguinte, né? Vai ter a provinha, a reposição na semana seguinte e aí a gente já começa a falar de integrais. Era isso que eu tinha para falar sobre derivada. Espero que vocês tenham gostado. Um abração.